Oi, gente. Vou fazer aqui uma introdução da segunda carta de Pedro. A gente está caminhando aí para o final do Novo Testamento, tem sido muito tremendo. E essa carta, né, ela foi da autoria do apóstolo Pedro mesmo. Tem assim uma certa diferença da primeira carta, porque entre a primeira e a segunda carta tem aí uma diferença. Bom, nós lemos tudo em português, mas na época o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego e tinha diferença de grego, né? Então o grego da primeira carta era um grego mais fino, mais erudito, mais clássico, e o grego dessa segunda carta era um grego rebuscado, mas não tanto quanto da primeira. Então os estudiosos tiveram uma certa resistência em aceitar a teoria de Pedro de tanta mudança ali na gramática, vamos dizer assim. Mas vale lembrar que Pedro, né, a Bíblia mesmo diz que ele era da região da Galileia, então a região, como era chamada pelos judeus, apelidada, né, era a Galileia dos gentios, porque fazia fronteira ali com várias cidades gentias, que não eram judeus, então daí ele era fortemente assim influenciado por essa cultura grega. Então depois se aceitou que de fato foi o apóstolo Pedro que escreveu essa carta, porque inclusive tem evidências robustas dentro da própria carta, né? Ele vai falar que aqui já no primeiro capítulo que está na hora da partida dele, que ele vai deixar esse tabernáculo, que ele já estava sentenciado à morte e que ele haveria de morrer como Jesus profetizou, né? Que ele, lá em João 21 diz que Jesus profetizou para ele que ele iria morrer com os braços estendidos, mostrando que ele seria crucificado. Ele vai citar ali o monte da transfiguração, que ele vai dar detalhes que Jesus, que Deus falou com voz audível ali que este é o meu filho amado, então escuta, então que ele viu ali isso. Ele vai dizer que ele escreveu a primeira carta. Então a gente tem evidências de fato que de repente não foram percebidas por os estudiosos do passado, que é de fato o apóstolo Pedro que escreveu essa carta. E ele começa, né, Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro Cefas é um dos nomes que ele é conhecido na Bíblia, você vai ver várias referências a ele como Cefas, como Pedro, como Simão, enfim. Importa que ele se coloca como servo, que tem um Senhor sobre a vida dele, que ele tem alguém que ele serve, alguém que ele segue, que ele deve obediência. E apóstolo, que ele é autoridade. Essa palavra que ele está falando aqui não é palavra dele, é otorgada pelo próprio Senhor Jesus. Ele tem autoridade, dá crédito. Essas pessoas têm que dar crédito que ele está falando, porque não é ele quem está falando. Ele está falando ali, validado pelo próprio Senhor Jesus. E agora essa segunda carta ela já tem um cenário diferente da primeira. A primeira, ela tinha ali o intuito de fortalecer esses irmãos, de animar a fé deles, de fazê-los ficar perseverantes, né? Seguir firme na fé, porque eles estavam sendo perseguidos. E agora essa segunda carta é diferente, é como se fosse um testamento, uma despedida, umas orientações práticas, uma advertência sobre os falsos mestres. Então, ela tem assim já um intuito diferente, é uma carta realmente de despedida. E para quem ele escreveu essa carta? Possivelmente foi para o mesmo público que ele endereçou a primeira carta, porque ele fala que ele já escreveu a primeira carta. Não diz aqui explicitamente que foi, mas subentende-se pelo conteúdo da carta que é justamente ao primeiro público que ele escreveu. E essa carta ele vai começar falando que, né, primeiro quando a gente olha para esses homens, né, parece que às vezes a gente pode ter a falsa sensação que parece que esses homens eram muito mais espirituais do que nós somos, né, que eles tinham assim um grau de espiritualidade, de uma fé muito maior. E ele faz questão de dizer assim, né, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, justa do nosso Deus e Salvador. Então a fé que eles receberam é a mesma que Deus dá para nós. Ele faz questão de dizer isso, né? Porque esses homens fizeram muitos prodígios, muitos sinais. E por que eles fizeram isso? E nós não vemos isso nos dias de hoje. Porque eles tinham de fazer esses sinais para provar, vamos dizer assim, ao povo naquela época que eles estavam continuando ali o trabalho de Jesus, né? Por que Jesus ele fazia aqueles milagres todos?
Ele não veio para fazer milagre, ele não veio para curar doente, não veio para expulsar demônio, ele veio para pregar o reino de Deus, né? Mas ele tinha que fazer aqueles sinais para que as pessoas vissem, né? Acreditassem que era da parte de Deus. Por isso que ele fazia os sinais. A mesma coisa foram com os apóstolos, tinham que fazer esses sinais todos. Você vê que ele passava, levanta e anda em nome de Jesus, né? Faz isso, faz aquilo. Então a gente via realmente ali um poder sobrenatural mesmo. Então era justamente para isso, para dizer que a obra de Jesus continuava através da vida deles. Então é por isso que aconteciam assim, essas coisas extraordinárias. Mas a fé que nós temos é a mesma que ele tem. E como eu já disse, aqui ele está mais à frente, aqui no capítulo 1 mesmo, ele vai falar que eu já estou prestes a deixar o meu tabernáculo, né? E ele já está sentenciado à morte aqui. Aqui se considera que seja já pelo ano 66, 67, o ano do martírio dele. Nero se suicidou em 68, já tinha acontecido o fogo, o incêndio em Roma, a perseguição aos cristãos estava assim aberta e declarada, era oficialmente proibido seguir a esse Jesus, e agora o perigo estava muito maior. Então é curioso assim a gente ver que por que a igreja, os cristãos, eles eram perseguidos? Justamente por eles pregarem a verdade, a sã doutrina. O que é sã? Limpa, clara doutrina. Né? Porque se eles fizessem uma acordo ali com Roma, vamos dizer, Roma poderia incluir, Roma tinha um panteão com mais de 1000 deuses, então poderia incluir Jesus ali então, como mais um Deus. Mas para o cristão, isso é inadmissível, inaceitável, porque para o cristão ele não tem acordo. O verdadeiro cristão, ele sabe que Deus só tem um. Que Deus, Jesus é Deus, né? Que a gente só se chega a Deus se for através de Jesus. Então, ele não aceita ter outro Senhor. Lembra lá de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego? Eles não aceitaram, né? Não aceitou se curvar diante do rei, não aceitou se curvar diante da estátua. Então, por isso que eles foram sentenciados à morte. Então, não tem acordo, né? Então, para Roma, isso estava bem difícil. Então, Pedro escreve a primeira carta, né? Fortalecendo os irmãos para persistirem, porque essa perseguição ela vinha de fora, o perigo vinha de fora deles se dispersarem. Mas só que agora tinha um cenário diferente. Ele faz agora essa segunda carta para se despedir e também para dizer que agora o perigo estava vindo de dentro da igreja. Por quê? Porque tinham alguns falsos mestres que estavam ali ensinando uma doutrina diferente. Estavam querendo negociar com o evangelho, trazer uma doutrina que não fosse o evangelho de Cristo, né? Então ele faz uma advertência, ele começa a fazer séria advertência mesmo, que eles... Por que acontece com o falso mestre? Ele não vem... o evangelho verdadeiro, ele vai nos conflitar na nossa consciência, nos nossos valores, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Ele tem... O evangelho real, cristalino, verdadeiro, ele nos faz refletir sobre a nossa condição, as nossas ações. O evangelho ele tem que causar isso na gente. Mas quando o evangelho ele é light, que ele passa a mão pela sua cabeça, que ele negocia, que não é bem por aí, ele não é o verdadeiro evangelho. Então é muito mais fácil, é muito mais palatável, as pessoas elas estão mais abertas a receber um evangelho mais tranquilo, mais flexível, vamos dizer assim. E Pedro faz aqui uma séria advertência, né? Que esses homens, esses falsos mestres, era melhor que eles nunca tivessem conhecido, porque vai ser muito pior, que vai ter juízo para eles sim. Não pensem que vai ficar sem juízo. Eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou falando aqui para vocês. Deus ele tem compromisso com a palavra dele, mas não tem compromisso com a minha palavra. De acordo com aquilo que eu falar e for mediante a palavra dele, está validado por Deus, mas se eu fugir daquilo que diz a palavra dele, Deus não tem compromisso nenhum, Deus é fiel a ele mesmo que é a sua palavra. Então, o que acontece aí com os falsos mestres e com os pastores? Todos dois gostam da mesma coisa, de ovelha, só que o pastor ele cuida da ovelha e os falsos mestres eles devoram as ovelhas, né? Qual o interesse deles no final? É ganância, eles querem o quê? Tirar proveito dessas ovelhas. Então eles começam pregando um evangelho ali mais fácil, eles não estão preocupados com salvação, eles não estão preocupados com vida piedosa, com vida transformada, eles não estão preocupados, se possível, como ele próprio Pedro diz aqui, que ele vende até as ovelhas, né?
Paulo faz séria advertência, vai ter juízo. Não pensa que não tem juízo de Deus, que tem sim. Lá no passado, Deus já executou juízo, acabou com o mundo, né? Deu lá o dilúvio durante 40 dias, deu a chuva, acabou com a população, trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então não pensa que Deus não está vendo as coisas, Deus está vendo sim. E ele fala que era melhor que eles nem tivessem conhecido, né? Então ele faz assim, e essa advertência. E como é que a gente pode identificar esses falsos mestres? Você acha que tem falsos mestres nos dias de hoje? Tem falsos mestres prometendo. O que o falso mestre faz? Ele está mais preocupado em falar as coisas que você quer ouvir, que você quer mudar de carro, de casa, que você vai vencer, que o seu filho é isso e daquilo. Ele está mais preocupado em te animar. Ele não está muito preocupado em trazer a consciência sobre a sua vida, sobre quem você é, né? De te tornar parecido com Cristo. Ele não está preocupado, mas não se preocupe. Há de um dia, eu também prestarei conta, mas eles também hão de prestar conta pelas ovelhas que são do Senhor. E, por fim, ele vai encerrar essa carta falando da segunda vinda de Jesus. O que acontece? Esses falsos mestres, inclusive, estavam falando no meio da igreja que isso era falácia, isso era conversa, era história para boi dormir, vamos dizer assim, né? Olha, desde que o mundo é mundo, que o céu tem céu, que a terra é terra, que a gente ouve essa história, né? Que Jesus vai voltar, disso, daquilo, isso é bobeira. Os nossos pais que já dormem, ou seja, os nossos antepassados, eles esperavam isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer agora. Mas ele fala que não é verdade. Ele retrata assim com muita exatidão a volta do Senhor Jesus. Ele fala como que vai ser, que os céus vão se derreter, que tudo que é imponente nesse mundo de hoje, tudo que é grande, que for construído pela mão de Deus, vai ser tudo destruído de uma vez só. A Bíblia é bem clara em dizer isso, né? Que a vida, Jesus mesmo já deu sinais disso, que a vida do Filho do Homem vai ser como um raio, vai ser do Ocidente ao Oriente, todos vão ver, então vai ser inesperado. Ninguém vai achar, ele vai vir esse dia, não, é inesperado mesmo, né? Porque o ladrão, ele não manda recado antes que ele vai passar na sua casa. Ele vem o quê? No momento que você não está vigilante, que você não está esperando. É a mesma coisa que Jesus disse, né? Porque a vinda do Filho do Homem será como de um ladrão. Ele vai chegar inesperadamente. E o que nós, como cristãos, devemos fazer? Devemos acordar todos os dias, termos uma vida reta, piedosa e santa diante do Senhor, aguardando como se o Senhor voltasse todos os dias. Nós temos de nos levantarmos, aguardando como se o Senhor voltasse hoje. Isso é tremendo. Paulo dizia que ele aguardava todos os dias. Toda geração deve aguardar essa volta do Senhor, né? E por que Deus demora tanto em cumprir essa promessa da volta do seu filho? É pela misericórdia. Por quê? Porque não é do desejo de ninguém que nenhum se perca. E Deus quer que o maior número, né, conheçam a palavra. Jesus disse o quê? Que enquanto esse evangelho fosse pregado a todas as nações. Então nós temos assim parte responsável nessa segunda vinda de Jesus, e que nós possamos esperar, que nós possamos trabalhar diligentemente por essa obra, que a gente possa ficar atento, um sinal para a gente identificar, um preventivo, algo preventivo que a gente tem facilidade, né, melhor de ligar o alerta para a gente perceber os falsos mestres dentro da igreja, nos ensinando, é você conhecendo a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer a verdade de Deus. Teve um pregador, talvez o maior pregador do século XIX, que disse que se ele levantar e falar, ninguém deve dar importância, mas se ele levantar e expor a palavra de Deus, a gente deve parar e ouvir, porque é o próprio Deus falando. Quando se expõe as escrituras, é o próprio Deus falando. E se nós não quisermos ouvir, nós sofreremos as consequências disso, né? E eu quero deixar aqui uma reflexão, né? Talvez você nem soubesse dessa segunda vinda do Senhor Jesus, mas eu quero te dizer hoje, se o Senhor Jesus voltasse, você estaria certo que ele levaria você junto com ele, e que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração, que nós possamos juntos todos os dias orarmos, ansiarmos por essa segunda volta, e nós trabalhemos incansavelmente até que ele volte. Amém.